Fala meu amigo, fala minha amiga, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Roberto Fernandes, estamos aqui ao vivo diretamente do estúdio da Nova Concurso com mais um programa Papo de Polícia feito para você e hoje o programa vai pegar fogo porque hoje é aquele dia que você vai tirar todas as suas dúvidas. Calma que eu já falo, primeiro eu vou deixar o Thomas mandar um salve para vocês. Boa noite meus amigos! Boa noite, senhores. Hoje é aquele dia que nós vamos falar de um monte de assuntos polêmicos aqui no Papo de Polícia. Estou muito feliz aqui com a nossa convidada. Daqui a pouco o grande mestre Roberto Fernandes vai apresentar ela para vocês. Mas é aquele dia de falar do exame psicológico, que é aquele exame que mais trava a mente da galera. Aqui é ela, a própria Clarice Starling lá do filme Silêncio dos Inocentes, para analisar o Dr. Hannibal Lecter, cara. Hoje nós estamos aqui para falar dessa parte de psicologia que é bem interessante. Então, deixe suas dúvidas aí, deixa o like no vídeo. Fica com a gente aí até o final, já vai bombardeando o chat aí, pra gente aproveitar bem esse tempo hoje aqui que a doutora disponibilizou para estar fazendo essa ilustre visita conosco aqui. Beleza, obrigado Thomas. Então é isso pessoal, estamos aqui com a Luana, ela implorou, não me chama de doutora, não me chama de doutora, né? Me chama de Luana, mas é doutora, ela é psicóloga, e ela trata aí de tema polêmico, e hoje nós vamos falar de um tema um pouco polêmico, que é o exame psicológico para a polícia e o exame e como ficar o psicológico do estudante para concurso. Então ela vai avaliar, né? Ela aqui que é especialista, ela vai avaliar esses dois aspectos. E você pode mandar a sua pergunta aqui. Por exemplo, pode mandar aqui a pergunta, Luana, o que eu respondo para o psicólogo e perguntar, por que eu quero ser polícia? O que eu devo responder? Ela vai responder. Eu já falo, Luana, eu fiz aqui uma lista de questionamentos. Tá preparada? Só fiz aquelas perguntas malvadas. Então, amigos, ela vai responder aqui. O que causa reprovação imediata no exame psicológico? O que responder quando perguntarem para você? Cite 3 pontos negativos que você tem, que você possui, e positivos, o que você não gosta em outra pessoa, ela vai desvendar tudo isso aqui com você. Então, pessoal, essa aqui é a Luana, psicóloga. Luana, fica à vontade para se apresentar para o pessoal. Boa noite, eu sou Luana, sou psicóloga sistêmica, comportamental, adoro estudar comportamento humano e eu espero que eu possa contribuir com vocês nessa noite aqui, acompanhado das 2 feras aqui do meu lado. Tô com 2 guerreiros. Ô Thomas, ela falou comportamento humano. Meu amigo, isso é uma dor de cabeça, comportamento humano, porque o ser humano é doido por natureza já, né? Ah, a gente já é tudo meio maluco. Eu não sou nem tão humano mais, cara. Eu sou tipo o Blanca da Street Fighter ou o Baraka da Mortal Kombat, cara. Você vai ficando monstrão. Nós tava conversando aqui no Norberto, né, cara, né? Isso. Aquela conhecida do Norberto também. Hoje eu tô Salve com o pro Porrete Roberto. aí. Grande abraço aí pro Norberto também. E a gente vai ficando meio desumanizado, né, cara? Eu também, eu acho interessante nós conversarmos sobre esses aspectos dos exames psicológicos das polícias, porque às vezes o cara ele ingressa na polícia, ele está num determinado estado, né, psicológico, então o exame psicológico ele vai avaliar aquele momento do cara, né? É um momento que ele está passando, e depois a polícia ela pode vir a desgastar o cara ao longo dos anos, né, e vai mudando um pouco, a gente muda e de repente se o cara presta para a Polícia Federal, vamos supor assim, o cara passa, aí ele vai fazer um novo exame psicológico na Polícia Federal, mas ele não é mais aquele mesmo cara. Não. Tipo eu agora, né? Se eu for pra Polícia Federal, eu não sou mais aquele Thomas que entrou na Polícia Civil lá em 2011, não, eu já tô diferente, né, cara? Então será que isso, né? E aí, será que eu posso ser reprovado na Federal depois de estar 10 anos na Polícia Civil por eu ter mudado tanto? De repente eu não tô mais tão calmo, né? Tudo isso eu acho interessante de se conversar, né? Nessas questões psicológicas, cara. É bem comum. O cara tá na PM, ou tá na GCM, aí passa para a Polícia Civil. Quantos colegas nossos, né, Robertão, não eram PMs, não eram GCMs e passaram na Polícia Civil depois? E o cara já está trazendo uma carga diferente de experiência de vida, de estresse, né? Será que isso daí pode influenciar num exame psicológico, né? Então, é para isso que nós estamos aqui hoje, irmão, para a gente hoje desenrolar essas ideias papo aí. reto, papo de polícia. Eu tô vendo aqui que o pessoal já tá falando aqui que é tudo doido. Calma que eu já falo com você aí do chat, já pode fazer sua pergunta. Ela está preparada para responder todas as perguntas. Show de bola? Então, toma, só para a gente mandar aquele salve pro pessoal que tá com a gente aqui, para a gente já começar a bombardear a Luana de pergunta. Porque ela tá aqui para responder a pergunta.
Eu quero saber o que é isso, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então, pessoal, boa noite aí. A Bárbara, a Olívia, o Odaí, Daniel, o Nick Souza, o Átila, abraço pra você. Átila, você errou 2 questões daquela minha aula, hein? Tô magoado. Vocês já fizeram as pazes? Já tô Eu bem. falei pra ele que você é assim mesmo, viu? Eu falei, não fica triste, o Robertão é assim mesmo, mas a gente é sincero, né? Acho que Musa Gisele tá aqui, Raquel Martins, Daniel Guimarães. Ele já tá mandando uma pergunta, o Daniel Guimarães. O que mais reprova nos testes? Já guarda essa pergunta aí, Luana, você já vai responder pra ele, hein? A Viviane, Luana, tô tensa. Mas, Viviane, por que você tá tensa? Pelo programa? Por quê? Você vai fazer alguma coisa? Eu peguei a conversa aqui. Você já faça a pergunta para ela aqui. Beleza? Quem mais aqui? Se tiver pergunta. O Leandro Secato, abraço pro Leandro, tá sempre com a gente aí. O Thomas, tô doido. Ó, Luana, o cara já tá escrevendo, tô doido, botando papel aquele emoji já louco. Todo mundo aqui. A Bárbara, uma pergunta. Quem tem ou teve ansiedade, depressão, isso altera em alguma coisa? Irá responder, Bárbara. Segura aí. Bem, beijos, abraços para todo mundo aí. Obrigado por estar conectado aí. Boa noite a todo mundo. Valeu? Então, pessoal, Papo de Polícia hoje vai ser bem interessante, porque hoje você vai poder perguntar tudo o que você quiser. Mas não vem com aquela história, um primo meu pediu para perguntar, Thomas, já sabe essa coisa? É sempre isso, né? É sempre um colega, um primo, né, cara? Não, velho. Na moral, né, Diogo? Com nós que é polícia, você vem com esse papo aí. Não vai dar nó nos polícia aqui, não, né? Então vamos fazer assim, Luana, vamos já começar aqui com a pergunta do... Cadê? Deixa eu só virar o celular aqui, que esse celular tá louco. Do pessoal aqui do chat. Então, para poder responder, que depois eu e Thomas a gente começa com perguntas aqui, questões pesadas. Eu te falei, eu fiz uma lista gigantesca aqui, o Thomas ali com medo de ver, viu? o Thomas ali. Mas vamos lá, primeiro responde a pergunta do Daniel. Luana, o que mais reprova nos testes? Então, assim, tá perguntando uma pergunta bem genérica. Existe aqui o teste que mais reprova ou não? Então, a pergunta é assim, o que mais reprova nos testes? Na verdade, nos testes, depois de ter todo passado pelaquela bateria geral de testes, que se faz o G63, é isso que fala? Isso. G63, o HTP, tudo. É porque aquilo vai ser um apanhado da sua personalidade. Quando você chegar ali para falar com um psicólogo em frente, o que pode te causar grandes problemas de reprovação, sua postura, gestos. De repente, o que você fala? Vou te dar um exemplo. Você chega lá e fala, bandido bom é bandido morto e em terra de pé, o desgraçado para não ocupar espaço. Mesmo que você pense isso. Jamais. Até arrepiou, até arrepiou. Mala tem que ir pra vala, né? Nossa. Exatamente. Mas não mesmo pode falar. que você pense. Não pode falar. Não fala, tem os direitos humanos. Outra coisa, o que você faz nesse horário de lazer? Ensino meu filho a ficar partindo lagartixa na metade, vendo ela sofrer e não sei o que. Isso são traços de psicopatia. Agora, quando eu falo de gestos, é assim, se você chega muito tenso, porque policial tem aquela coisa, né? Braço cruzado... já punho cerrado, Mas o braço cruzado, deixa eu explicar, para mostrar o tamanho do braço. Aqui pois assim. Existem momentos que isso é bom, mas se você entra, e aí fala, por que não pode entrar? E vamos lá, tem gente que fala, né, vamos cumprimentar o psicólogo ou não. Por quê? Se você já chega apertando a mão do psicólogo... Já aperta forte ainda, aperta, vai quebrar, a gente já tá vendo que o cara é agressivo. Se chega de braço cruzado, punho cerrado, você tá pronto para me meter porrada. Muito ansioso. Fica se coçando todinho, né? E toda hora que se mexe, está mostrando que está impulsivo. Chega, abre a porta, já chega, tropeça no lixo, vai cair. Tá vendo? Esse cara vai manejar uma arma. Não tem condições. São pequenos detalhes. Às vezes você está conversando, de repente está aqui falando, não, e aí, o que você gosta de fazer? Não, todo mundo! Sabe? Aquelas entonações de voz que sobe e desce, você fala, tem alguma coisa. Ou também. Isso demonstra agressividade. Só que também a falta de agressividade é aquela pessoa que chega meio xoxa, não olha pra baixo, não sei o quê. Mano, já aproveita assim, como balizar? Porque assim, o cara vai ser policial, não é? Então eu tenho que saber me defender, tenho que ter um pouco de agressividade e tenho que saber controlar. Como é que eu faço essa baliza para demonstrar pro psicólogo? Porque assim, se eu chego como você falou aqui assim, ó, o cara falou, eita, esse cara já tá pronto para um MMA. Aí você chega lá, aí não dá.
Como é que eu faço essa baliza? Essa baliza é assim, o que a gente procura no filial? Porque assim, ele tem que passar confiança, segurança, você vai lidar com a sociedade civil, mas você também tem que mostrar que vai proteger, vai lidar com a criminalidade. Então você tem que ter o meio termo. Nervoso, é óbvio que você vai estar, mas assim, você tem que mostrar que está nervoso, mas não está descompensado, né? E existem algumas técnicas que você pode usar, que eu acho bem interessante, que por mais que, assim, é uma técnica da programação neurolinguística. Quando você, antes de entrar, sabe aquela pose do super-herói que você faz? Super-homem, aranha, não sei o quê? Assim. Ou você põe a mão na cintura, ou essa hora você cruza os braços e você bate no peito. Eu sou mais eu decido, eu consigo. Se você não consegue fazer isso na fila, você já entra e pensa nessa pose. E fala, eu vou dar o meu melhor. Porque aquilo vai direcionar a tua mente naquele momento de te dar um mínimo de segurança para você já não chegar estabanado e chegar na pose de... Você tem que trabalhar o seu cérebro para ele que te ajude junto com a situação corporal. Porque juntando os dois neurônios mais o corpo, você sinaliza que eu estou preparado para o... Não importa o que aconteça. Naquele momento, eu vou vencer o que eu tiver que passar. E bate no peito mesmo. Fala assim, eu sou mais eu decido, eu consigo. Mas eu falei, nervoso, autoconfiança, a autoconfiança. Só que isso também tem uma somatória de coisas para você chegar nesse momento. A autoconfiança, você trabalha isso antes. Que nem eu falei, os testes. Quando você treina testes, você tem de usar a mão direita e esquerda. Você usa, antes mesmo de chegar, você vai fazer, penteia o cabelo com a mão esquerda, se você for destro ou não, escova o dente com a outra mão, porque você vai te trazer certas coisas que vão te trazer segurança. Autocrítica. Se você fica o tempo todo, eu não consigo, eu não posso, não sei o quê, ó, tem uma técnica ótima também. Quando você começa a falar isso pra você fala, cancela. Cancela, eu posso sim, eu consigo sim. E simule a banca. Como? Geralmente essa vida de concurso é uma vida solitária, só que nessa vida solitária a gente tem a sorte de encontrar com algumas pessoas. Então, assim, se a gente já sabe quais são as perguntas, que sempre, porque você pega no Google, que eu brinco que é o oráculo do século, por que você mataria pessoas, por que você quer policial, você pode simular isso, pede, sei lá, para o marido, para a esposa, para a namorada, ou mesmo você estudando, e faça a própria banca com você. Se você não tiver ninguém, você for sozinho, faça a banca olhando no espelho e te critique, porque isso no dia vai te trazer um pouco mais de segurança. A gente não tem que estudar para concurso, você tem que estudar pra caramba para prova, então também você estuda para banca, mas assim, não engane o psicólogo, porque quando eu falo estude, não é estude, tipo, vou estudar decorando o que eu tenho que fazer passo a passo, por quê? Porque é o Palos, aquele Palos, é Palos que chama, né? É, exatamente, que o pessoal fica lá. Com um mês tomando, tem que... treinando. O palográfico é complicar, aquele monte de pauzinho. Ah, e se não fizer 600 pauzinhos, não passa. Não tem nada a ver. A quantidade de pauzinho é a coisa menos importante, porque a gente vai ver a tensão, a agressividade, o tempo, a impulsividade, tem um monte de coisas que são analisadas, não é a quantidade de pauzinho. Só que você pode treinar as outras coisas, que eu falo, que é justamente isso. Você tem que fazer a banca com você mesmo antes. Se critique, porque quando você chegar lá, você está um pouco mais preparado. Entendi. Isso faz muita diferença. É a mesma coisa. Eu estou estudando para um concurso público, é basicamente impossível eu ser aprovado, né, Thomas, sem fazer um simulado antes. Exatamente, você faz um simulado com você mesmo. Eu falei, faz todo sentido, porque quando você chegar lá, e assim, seja cruel com você nesse simulado. Por isso que eu falei, às vezes você pega um amigo que está estudando ao mesmo tempo, não tem ninguém, faça com você mesmo. Fala, por quê? Não gostei da resposta. E outra coisa, se o psicólogo perguntar para você, e você não entendeu a resposta, é melhor perguntar, não. Uma técnica ótima, como assim? Porque como assim faz a pessoa perguntar a mesma coisa de forma diferente. É melhor o como assim do que não entender o que perguntou? Mas o como assim, eu tenho a impressão que você está sendo arrogante. Não sei, como assim? Não, como assim? Porque assim, peraí, como assim eu não entendi. Porque aí o como assim, ele faz com que a pessoa te repita, refazer a pergunta de forma diferente. É melhor do que você falar uma abobrinha ali e ser prejudicado. Faz sentido. Faz bastante sentido. São pequenos detalhes que na somatória isso pode te ajudar. Ainda mais que está todo mundo nervoso, não tem jeito. Boa. Aproveitando aqui a Bárbara Lírio, é uma pergunta. E quem tem ou teve ansiedade e depressão? Então ela está dizendo quem teve, né? Ou quem tem, né? Isso altera alguma coisa no dia do exame? Olha... Ansiedade, eu acho que
tem que ficar muito transparente. Pesa, né? porque assim, o que você tem que... De novo, o que eu falei? O que a polícia quer? Ela quer pessoas firmes, de pulso, que sabem lidar com o civil e, ao mesmo tempo, lutar com a criminalidade, que não é uma coisa fácil. Você tem que demonstrar, inclusive nos seus testes, porque não adianta só na sua fala, que teve e foi superado, que faz tratamento, mas isso pode te prejudicar bastante. Porque o maior medo da polícia hoje é justamente a depressão, que a depressão causa suicídio. O que acontece? Eu estava vendo uma pesquisa que os policiais, infelizmente, eles cometem suicídio 5 vezes mais do que um civil normal. Então, se isso não estiver muito bem trabalhado, muito bem medicado, vai te prejudicar. E assim, a polícia, de forma geral, que são guerreiros, né? Guerreiro não chora, guerreiro não pode demonstrar sofrimento, né? É assim, passar por tratamentos psicológicos, passar por um psicólogo, eles viram com a chacota. A grande maioria tem medo, tem vergonha, fala, não vou passar por isso, e está sofrendo sozinho. Guerreiros têm o direito, sim, de cuidar das suas feridas. E isso pode te prejudicar, porque se você não estiver muito bem trabalhado, pode ser reprovação. Luana, até me arrepia aqui, você falou Eu falo sozinho, não sei se isso é bom. Às vezes eu pego o celular e eu começo a gravar, né? Eu falando sozinho algum problema que eu estou passando, depois eu escuto, né? Eu gosto de fazer isso. Como Olha, se perfeito. fosse um diário pessoal, assim, mas só pra mim, não jogo no YouTube, não jogo nada. Eu costumo fazer muito isso quando eu tô com algum problema, eu falo, eu desabafo, depois eu fico escutando o que eu falei, né? Autoterapia, não sei. Olha se aqui, posso olha, chamar. o Thomas é uma dica ótima. Quando eu falo simule a banca, se você é sozinho, porque nem todo mundo tem alguém. O que ele acabou de falar é perfeito, porque você se escuta. Faz muito sentido. Legal, é bom saber que eu não tô indo num caminho errado. Não. Você que eu tô ficando maluco, Não, né? é perfeito. Ó, o pessoal aqui tem uma pergunta que se repete aqui, umas 3 pessoas fizeram de forma diferente. É sobre balançar as pernas. Então eu tô lá na frente da escola e fico. Ô, Thomas, ó, fica treinando no Kiko, chute lá do saco. Não, brincadeira, mas sabe aquela... A pergunta dele é exatamente isso aí. O que acontece? Isso, Que ele eu tá falei, perguntando aqui, isso quando reprova? chegar no psicólogo, você já fez todo o seu teste, então a gente já tem todo o seu perfil psicológico. Então, se você tiver muito agitado, pode ser que ele vai te perguntar, tá nervoso? Aí você fala, sim, estou. Perguntas têm que ser simples, objetivas, diretas, concisas. Então, racional, você vai usar o racional a seu favor, esquece o emocional. Como? Estou nervoso? Sim. Por quê? Porque quando se trata da minha vida, isso aqui é importante para mim. Então, você mostrou que está nervoso, mas você sinalizou e falou, olha, para. Porque se você foi aquilo que eu falei, você entra estabanado, você fica o tempo todo agitado, você vai lidar com armamento. É seu instrumento de trabalho. Já pensou? Você vai para uma frente e tá lá assim? Atirou em todo mundo, Thomas. Nossa. Ô, Luana, Você põe em risco você e seus colegas, o civil do lado. inclusive você falou uma coisa interessante, só para fazer um adendo. Na aula de tiro, né, Thomas? Você vai ter aula dentro da Cadepol. E uma coisa importante, você vai estar com a arma aqui e sempre dedo fora do gatilho. Se você ficar tremendo e batendo no gatilho, isso reprova no dia da prova, do exame, não é, Thomas? Exatamente, o armamento eu acho que é uma das questões mais delicadas. E não é comum você ouvir falar na polícia de policiais que estão limpando armamento em plantão e a arma dispara. Nossa, já ouvi tanto falar dessas histórias. Lá onde eu trabalho teve uma história dessa lá que um escrivão fez isso. Por sorte a arma pegou na cadeira, o policial não estava sentado naquele momento na cadeira onde a arma disparou. Então é muito delicado, eu acredito que essa questão desses controles que a pessoa tem que ter e dessa análise que é feita pelo psicólogo, com relação a esses graus e níveis de ansiedade, é muito pertinente quando se trata de policiais. Porque em outros cargos é muito difícil você passar por um exame psicológico tão rigoroso quanto para a polícia. A polícia ela tem essa especificidade na carreira de ser... Você tem um concurso que ele é diferente. Não é um concurso que, por exemplo, quando você presta para escriturário de uma prefeitura, você presta uma prova, não precisa fazer um psicológico, no outro dia você é escriturário da prefeitura. Na polícia, não. Você passa por um processo lá, um curso de formação que você tem que aprender a lidar com arma de fogo, tem que aprender a lidar com uma série de fatores. Por isso que tem-se que ter esse grau de exigência num exame psicológico, porque justamente o que a doutora estava falando aqui, a Luana,
Eu tenho esse negócio do doutor, viu, Luana? Não, mas não se preocupe É com tipo, isso, sabe, não. um toque, assim. Tem tanto delegado na polícia, tem que chamar todo mundo de doutor. Doutor, não. Aqui somos todos iguais. E, sabe, e nós percebemos isso ao longo, principalmente um dos exames psicológicos que eu acredito serem dos mais rigorosos dentro das carreiras policiais é o da polícia militar, que é o que mais reprova, porque o policial militar é o Linha cara de que frente, né? linha de frente, pressão rigorosíssima, né, durante todo o seu dia a dia. Então, nesse caso, a gente percebe que ele é aquele que ele enfrenta um desgaste maior, né, porque é o cara que chega primeiro nas ocorrências e tem que administrar toda aquela energia ruim que está tendo ali. E isso percebe-se no exame psicológico, é um rigor muito grande. Eu reprovei, acho que 2 vezes no psicológico da PM. Depois acabei logrando êxito na Polícia Civil. E aí eu fico pensando justamente nisso, né? Essa questão da arma de fogo, ela é realmente delicada, né? Porque, como nós estávamos falando aqui em off, né? Nós estávamos falando em off, assim, como o policial deve enxergar o armamento, né? A arma de fogo, né? Se um psicólogo chegar para você e perguntar, e como você enxerga, o que é a arma de fogo para você? O que seria, né, doutora? Exatamente, é um instrumento de trabalho. Então, falei, toda essa ansiedade que nem ele falou, de novo, é uma vida muito difícil. Vocês são heróis, só que não são considerados heróis pela sociedade. É exatamente como o Thomas falou, inclusive, de um dos programas, que assim, se estiver fazendo certo, é dever. Se fizer errado, é problema seu, mal conduta. Então, o fato de ter esse fato rigoroso é justamente por causa disso. Você vai chegar aí, você vai chegar num estupro de vulneráveis, às vezes não vai dar tempo. Você vai lidar com a vida e com a morte. Às vezes você vai chegar ali, o cara enfiou a cara da mulher na panela de pressão, quase derreteu. E foi o que o Roberto Fernandes falou uma vez. Vai depois, a mulher tá toda ali, vamos falar mal, vamos lá para a delegacia. Não quer falar mal do marido. Então, assim, tem coisas que vão lidar. E, assim, é a pressão do trabalho, é muito tempo longe de casa. São situações que vocês têm que estar preparados emocionalmente para não se envolver. Infelizmente, às vezes é muito difícil. Então, assim, o que mais, de novo, reprova e a nossa preocupação quando se vai passar alguém para ser um policial ou não. Você vai ver situações que vão te deixar muito deprimido. E isso vai fazer com que, geralmente, de novo, guerreiros não demonstram sentimentos. Então eles se fecham, mas fazem o quê? Pode mudar comportamento, ficam mais apáticos, de repente começam a usar abuso de drogas, de bebida, até chegar no ponto de chegar a cometer suicídio. Isso é uma coisa muito, mas muito preocupante. Dentro do meu ciclo de convivência de parceiros na polícia, de 2 anos para cá, praticamente eu tive ciência de 5 casos de suicídio. Inclusive um colega da Cadepol mesmo se suicidou com a pistola dentro do apartamento. Teve um outro colega do IRGD também, auxiliar de papiloscopista, se suicidou. Teve o doutor Adriano também, que era o doutor Adriano, ele era dos grupos operacionais, aí estava sempre na mídia. E era aquele cara que todo mundo olhava assim, um padrão de delegado operacional, que demonstrava uma conduta, uma postura. Uma autoconfiança muito grande. Uma autoconfiança muito grande, exatamente, autoconfiança. E o cara se matou dentro do carro, cara, sabe? Sem falar daquele outro investigador que matou a esposa e se matou depois, deixando uma filhinha. Thomas, isso que você está falando Sabe? é exatamente o que a Luana acabou de comentar, que às vezes as pessoas se escondem bem. Ela cria uma máscara que São as máscaras. está bem, mas por trás está totalmente quebrada, acabada psicologicamente. Por isso que, assim, de 10 anos para cá eu fiz uma pesquisa que agora estão começando a se preocupar mais, porque realmente os índices estão aumentando. Então, quando falar, o que você pensa do suicídio? Sim, a parte de saúde mental, ela é importante. Responda isso. Mas eu sei que quando você estiver lá na ativa, a grande maioria não vai querer demonstrar fraqueza, não vai querer mostrar para o outro, para virar chacota, falar, esse aí não mantém. E é essa hora que vocês querem perceber uma coisa batata, quando alguém começa a desconfiar. Se alguém, um colega de trabalho, começar a doar as coisas mais íntimas e queridas, olha, minha arma para você, não sei, comece. Porque começa a doar coisas, essa pessoa está te desfazendo. Isso é um sinal. É um sinal para se preocupar. Saber. Falei, mudança de comportamento também. Ou às vezes a pessoa começa a se autocriticar demais. Em alguma operação, teve alguma falha, ele não para de falar daquilo, não sei o quê. Às vezes daquele jeito mais, né, mais reservado.
Preste atenção nisso. Porque, e assim, não é porque, a grande maioria do que acontece no suicídio, não é porque tem mais, teve uma outra pesquisa, assim, é porque eles têm mais acesso a armas, vocês têm mais, não, não é. É justamente a rotina pesada, a falta de reconhecimento público. A vida é muito complicada e vocês não são reconhecidos. Eu falo, para mim, vocês são heróis, os verdadeiros heróis da sociedade, mas para a grande maioria, não. É interessante esse ponto, né, doutor, que existe essa corrente que acredita que pelo fato do acesso à arma de fogo, né? A arma de fogo ser um facilitador para esse meio, porque a arma de fogo ela não é que nem um outro tipo de instrumento, né? Uma faca. A pessoa que quer suicidar se suicida com qualquer coisa, né? Um suicídio. Mas parece que a arma de fogo tem gente que acredita que ela possa aumentar essa probabilidade na cabeça da pessoa, ou facilitar de alguma forma. Mas sabe, uma outra pesquisa que eu vi também, na verdade, não é nem o fato de ter acesso à arma de fogo. Pode se colocar em situação de risco. Como eu já vi alguns casos acontecerem, no meio de uma operação, fazer de conta que deu alguma coisa errada, mas ele já foi com a intenção de se matar. E isso é muito preocupante, porque ele pode botar a vida dos colegas em risco também, em perigo. Não só a dele. Ô Luana, eu tenho aqui a pergunta do Daniel. Meu, tá chovendo pergunta, mas é muita pergunta, o pessoal tá repetindo. Pessoal, como a gente tá dando time para ela responder, aí eu vou seguir no time dela, tá? Então tem muita gente. Thomas, faz a pergunta logo. Thomas, não sei o que, Tulipa, faz a minha pergunta. O pessoal tá em pânico. Então vamos lá, vamos tentar responder tá? mais rápido. Tem essa da bebida depois que o cara falou, que é interessante, né? Tá, eu parei aqui no início das perguntas para tentar responder todo mundo. O Daniel Guimarães pergunta: pode estudar para algum teste? Ou você não recomenda se fazer o teste antes como preparo? De novo, o que eu falo? É interessante fazer um simulado? Sim. Mas, eu falei, de repente você vai estudar aquele teste, seja qual for, porque vai ter aquela resposta padrão certinha que eu vou passar. Pode dar dois problemas. Você pode até conseguir passar, mas eu falei, quando chegar na vida real ali, que é justo isso que a gente está falando, vai ter que lidar de frente com situações muito complicadas, você não vai dar conta, porque você mentiu no seu teste. E 2, de repente você mente no seu teste e dá uma merda, e se você fosse você mesmo, você passava. E simular a situação, falar, estudar sempre é bom. Mas não adianta falar assim, eu tenho que fazer o risquinho mais para a direita, mais para a esquerda, não sei o que, eu vou desenhar uma árvore mais bonita, uma pessoa... Não vai funcionar, porque essas coisas são analisadas a personalidade da pessoa, são traços, às vezes são pequenos detalhes que não adianta você ficar treinando. Né? Eu tive um ex-namorado que hoje ele é investigador também, e ele falou, vamos lá, porque já tinha feito também, falou, vamos treinar. Eu falei assim, você já sabe, porque era psicólogo. Eu falei assim, não adianta você ficar treinando quantos risquinhos vão dar certo, porque não é isso. Essa é a menor importância. Vale a pena fazer um teste? Vale. Mas eu falei, não engane o psicólogo, você não vai conseguir. E eu falei, se passar é pior, porque de repente você pode dizer não ter condições emocionais para lidar com isso. Não é uma vida fácil. É uma vida que deveria ser muito mais honrosa perante a sociedade. Mas a gente sabe que na grande maioria das vezes, como o Thomas já contou aqui, falou assim, dever, fez certo, legal, não fez mais que a sua obrigação, não fez, pronto, chove uma pancada de processo. Entendi. Tá, deixa eu fazer uma outra aqui, que é a pergunta que o Thomas, o cara tá aqui. Thomas, faz aí. Quando perguntado sobre bebida, melhor falar que bebe socialmente ou não? Não. Olha a pergunta. Veja bem. É o Juvenil do Mascarenha. Tá fazendo essa pergunta. Eu falar assim, você bebe? Bebo com os amigos, assim, você não pode falar. Fala assim, respostas curtas, racionais, nada de emocional, concisa. Bebo numa festa, bebo às vezes no final de semana com amigo. Você não vai falar que eu encho o caneco, viro à noite, não sei o que, aí também não. Mesmo que seja verdade. Mas né? não dá pra... Você não vai falar que, olha, mostrar que você bebe ao ponto de quase virar um alcoólatra. E você falar que não bebe é mentira. A grande maioria das pessoas bebem. Mesmo que socialmente... Exatamente, falar nunca bebi. Por exemplo, eu não bebo, mas a grande maioria bebe. E qual o problema nisso? Você não pode falar, que você... contar, nossa, bebo, já rolei no chão, já fiz não sei o quê, né? E sem dizer que tem investigação social, vamos te procurar, né? Então, não adianta esconder. Ô, Luana, tem uma pergunta aqui do Teodoro, que é uma pergunta mais técnica. Vê se você consegue responder. Quem está dentro do espectro autista, mesmo que seja um grau leve, pode ser polícia?
Olha, os autistas são, dependendo do Teodoro grau, fez a pergunta. eles são inteligentíssimos, muito centrados, e eles conseguem ser muito focados. Então, dependendo do caso, se já foi trabalhado, né, existe a possibilidade, sim. É que assim, o que acontece? Eu falei, o autista ele tem um problema de lidar com o outro, né? E a sociedade, você vai estar ali, você tem que ter essa lida. Falei, você vai entrar no meio da briga ali de marido e mulher, no meio, você vai lidar com vida e morte. E assim, o problema do autista é justamente isso, ele não tem o contato físico. Então, eles podem ser inteligentíssimos, passar super bem nos testes, fazer tudo, mas na hora do contato com o outro, você vai lidar com civil. Você tem que ter. Você pode ser reprovado por causa disso. Eu já vi autistas médicos, mas assim, é uma outra coisa, né? Embora tenha cirurgias, essas coisas, mas assim, o contato com o outro, a relação interpessoal, que todo mundo fala, ela é importantíssima. E isso é verificado no dia do Sim, exame, né? é verificado através do exame. Então não adianta nada, você tem um lado, porque a gente vê o racional, o psicológico, os seus traumas dentro de você, que você nem imagina que dá para perceber. Mas veja bem, psicólogo não tem bolinha de cristal, tá? Não é porque você coçou o cocorúcio aqui que pronto, esse aqui não passou. Não é isso. Mas vão ser analisados aspectos, e o aspecto interpessoal, você tem que lidar com o outro. Então, pode pesar. O pessoal perguntou, eu vi algumas perguntas ali sobre questões assim relativas à alienação parental, que são traços assim que ficam na pessoa, né? Que é difícil para o psicólogo num exame de um concurso público conseguir detectar, né, determinadas. Não, na verdade, por exemplo, até alienação impossível, parental. né, Assim, veja bem, existem milhares de coisas a serem analisadas, aspectos da sua personalidade. Mas a gente também não vai analisar tudo, vai ser o que é necessário para aquela função, quais são as suas habilidades para lidar com aquela pressão. Porque, eu já falei, não é uma vida fácil, são guerreiros. E guerreiros lidam com a dor o tempo inteiro. E vai depender também do tipo de carreira, do concurso que o cara escolher. A Polícia Civil, eu sempre percebi que os exames psicológicos são um pouco mais flexíveis, né? Porque o policial civil, ele tem essa possibilidade de atuar em diversas áreas. O próprio nome, Polícia Civil, não exige um perfil tão fechado, como, de repente, um policial militar, um agente penitenciário, né? Dos concursos que eu já fiz, eu percebi que os exames psicológicos para os agentes penitenciários são os mais rigorosos. Sim, exatamente. Porque aí você tem a questão dos níveis de agressividade e da pessoa também não ser tão aquele grau de extroversão absurdo, né? Não falei, como você já disse uma vez, não dá para chegar sorrindo, ou senão você vai fazer um teste do agente penitenciário e falar assim, do que você não gosta? De ficar preso no trânsito. Pronto, tá reprovado. Você vai ficar preso num presídio, lotado de gente ali, que a qualquer momento é a pressão, exatamente. Então são níveis diferentes de pressão, né? Eu acho bem interessante essa sua colocação com relação aos níveis de pressão, né? Porque, por exemplo, um investigador, às vezes um escrivão, ele não vai ter o mesmo nível de pressão que um agente penitenciário. Exatamente. Então, dependendo daquele cargo, por exemplo, por isso que eu falei, se não for reprovado em algum, não desista. Pode ser que aquele não seja para você, mas um outro, sim. Hoje as carreiras policiais, elas estão, assim, englobam diversas instituições, né? Você vai do agente penitenciário, que hoje é o policial penal, até o policial federal. Então você tem uma gama muito grande, né? As polícias judiciárias são mais flexíveis. Policial civil, nesses anos que eu já estou 10 anos, você vê policiais civis de perfis tão diversos, né? Então, assim, você vê pessoas tão calmas, pessoas assim com personalidades tão distintas, né? É difícil você traçar o perfil adequado de um policial civil. No PM não, no PM você já percebe que eles têm um comportamento muito parecido, né? O perfil do soldado. Exatamente. É bem mais fechado mesmo, né? É necessário. Então, assim, dependendo da prova, exatamente como o Thomas falou. Vai ser analisado algo mais importante, outro pode deixar. Não que não tenha um passando de tudo, né? Mas tem alguns aspectos que são mais importantes. Luana, vamos fazer aqui um exercício legal, com base nas perguntas que eu fiz. Tá. Como tem muita pergunta que eu preparei, vamos fazer assim. Faz conta que eu sou psicólogo, pessoal, e você está aqui fazendo o exame comigo. Vou te fazer as perguntas, você responde rapidamente,
para eu poder fazer várias. Tá bom. Então, pessoal, então aqui vamos fazer como aqueles programas lá de... Eu jogo a palavra para ela e ela responde já isso. Ping-pong. Beleza? Ok. Porque como eu separei várias perguntas, tem muita pergunta aqui que vai interessar muita gente. Então, faz conta que eu sou psicólogo. Thomas, se tiver alguma aí na ponta da língua, pode fazer também, tá? Então, eu vou aqui. Vamos lá, eu sou psicólogo, tá? Luana, você tem medo de morrer? Sim. Mas quem não tem? Né? Eu acho que faz parte. E se eu não tiver esse medo, eu posso colocar a minha vida em risco e a do meu colega. Mas é um medo controlado. Quem não tem medo? É normal. Ok. Você mataria alguém, Luana? Sim. Sim, Em mataria alguém? exercício da minha função. Se eu tiver que entrar em ação para proteger a minha vida ou a vida dos meus colegas ou de um civil, sim. Você gosta de bicho morto? Eu falei que eu tinha preparado. Essa eu já respondi. Não. Bicho morto, ele representa um lado mórbido do ser humano. Né? Eu acho que ninguém gosta de coisas mortas, né? É tão bonitinho ver um bichinho ali, né? Podando rabinho, tudo, né? E por que você quer ser policial? Uma coisa, nunca falem de status. Tem muita gente que fala, status. Status não. O salário? O salário, Salário, às vezes, dependendo do cargo, nem é tanto, mas status, né? Pegar a mulherada, né? Vira policial, meu filho, chove, né? 10 esposas. Exatamente. Ó, toma 5 filhos e ó. Esse é o lado ruim, pensão, tá vendo? Mas, O Thomas tem que trabalhar, passar em mais 3 concursos, pagar tanto PA que ele tem. Esse é o problema, tá vendo? Você chove, mulherada, e aí, olha. Só que assim, fale o que realmente, nesse caso, o que realmente você sente, que você quer ser, o porquê. Tem gente que já tem a família toda policial, né? Por que você quer Luana, ser? seria correto falar assim, é um sonho. Exatamente. É muito legal você falar um sonho. Por quê? E não só um sonho, complemente. Sonho, tenho qualidades que eu posso acrescentar para o Estado, para o civil, para poder ajudar a sociedade. Vou fazer um complemento, tá? Digamos que você respondeu para mim que todo mundo na sua família é policial e por isso que você quer. Então, Luana, todo mundo na sua família é policial. Então você está entrando porque a sua família é policial. Ou é o que você deseja? Não, porque eu desejo, porque eu convivi e eu vejo como que é a realidade. Então, para mim, é uma coisa que me agrada. Show. O que você acha do suicídio? Eu acho uma coisa muito complicada e acho necessário, sim, ter acompanhamento da saúde mental. Porque eu sei que através das experiências que eu vou viver, eu posso ter problemas de lidar com a realidade. Você gosta de arma de fogo? Sim, mas é um instrumento de trabalho. Qual é o defeito que você não gosta nas pessoas? Defeito. Gente, a gente sempre escolhe. Adorei o Thomas quando falou, use os 7 pecados capitais, é uma beleza. Mas use coisas que, assim, não te prejudiquem. O que você fala assim, olha, cada pessoa tem uma forma de agir. Mas você pode falar, olha, não gosto quando as pessoas não terminam o que começam. Mostra que você tem responsabilidade e fala, poxa vida, né? Vamos até o fim na missão. Mas aí, por exemplo, eu não gosto de pessoas que se acham os gostosões. Poderia falar isso? Pode, aquelas isso pessoas também metidas, frescas. Pode, sabe pode aquelas falar. mulheres? Ai, ei. Sabe, assim, tipo, me irrita. Eu posso falar isso pro psicólogo? Pode falar, não tem problema. Esse É? Tá. A luxúria é bom, né? Luxúria é bom, né? Eu gostei, olha, o Thomas deu a dica, eu sigo o que ele falou, 7 pecados capitais, perfeito. Nesse momento, você está nervoso? Sim, sim, você sempre vai estar nervoso. Mentira, você não falar, não engana o psicólogo. Estou, porque estou lidando com a minha vida, é algo muito importante. Isso que eu quero hoje, eu quero muito. Você tem algum defeito? Tenho. Outra coisa, defeito, de novo. Esse é. Defeito. Porque essa primeira eu até pergunta- anotei aqui nas minhas anotações para falar do defeito para vocês. Defeitos. Atrelar defeito a uma forma de superação. Tá? O quê? Eu sou muito autocrítico comigo. Quando se trata de decidir minha história.
eu sou desorganizado, mas eu tenho um aplicativo no meu celular que me ajuda a ajustar. Olha que legal. Sempre dê dicas, por exemplo. Aí a gula, de novo, 7 pecados para cá. Eu sou guloso, gosto de comer, mas eu tenho que me controlar. Use coisas que não tragam problemas para você. E a mesma coisa, quando você falar de qualidades, use atributos alinhados que possam somar para a polícia. Ou seja, eu sou determinado, eu sou persistente, eu trabalho em equipe, né? Então, dá. E assim, é burlar? Não, não é. É enganar o psicólogo? Não. Se parar para pensar, faz sentido. Luana, quando eu fiz a entrevista com o psicólogo, era uma sala lá com 20, 30 pessoas, e ele fez a pergunta, fala aí um defeito que você tem. E quase todo mundo, eu sou perfeccionista. Meio que padrão Isso essa aí mais resposta. fácil, né? Cara? Mas a Luana acabou de dar várias E o dicas perfeccionismo agora. é uma merda, velho. O Ô, perfeccionismo eu ô, acho Luana, assim é uma merda, cara. repete. Não, eu gostei muito. Eu vou repetir. Então, Olha, o perfeccionismo pode até entrar nessa daqui, olha. Assumo as responsabilidades e às vezes eu não delego. Pronto, isso é perfeccionismo. Sabe o que é perfeccionismo, gente? Eu vou te falar. Perfeccionismo é vaidade enrustida. É isso, acabou. É uma merda. Mas, ó, atitudes positivas, de novo, atrelar defeitos a uma forma de superação. Desorganizado, mas eu tenho o aplicativo que me ajuda. Eu gosto de comer, mas eu me controlo. Malho, vou pra academia. E a ira, né? Eu quero arrebentar a cabeça daquele ladrão, Uma mas eu... dica ótima para vocês: agressividade. Como controlar a agressividade e como treinar da mesma forma. Porrada no saco de boxe, aquele, sabe? Excelente. Você vai lá, porque aí você mostra que assim, sou agressivo, mas eu sou controlado. É a mesma coisa. Eu treino. Então, quando eu estou muito nervoso, você pode falar isso, estou muito nervoso. E outra coisa que é muito difícil para todo mundo: lidar com seu adversário. Conversar, isso eu vi com uma policial que achei super. Aquela Rosemary Sorce, eu acho que é. Converse. Se você é do PT, vou pro PMDB. Se você é São Paulino, fala com o corintiano. E tentar não matar-se um ao outro. Mas isso vale a pena, porque é a sua vida que está em jogo. Então, eu acho que essa coisa, descarregar a sua agressividade e, ao mesmo tempo, você lidar com a adversidade. Precisa treinar, gente. Não é a sua vida, é o seu sonho, é a tua vida. Boa. Tom, fica à vontade. Eu fiz muita Interessante, pergunta. né? Essa intolerância, né? Porque a gente precisa ter essa polaridade, né? De que despolarizar, digamos. Tem que ter os opostos, né? Para a gente chegar em debates. As pessoas hoje são muito extremas, né? E é legal colocar isso aqui nesse mundo hoje de mas eu sou de direita, mas eu sou de esquerda, mas eu sou corintiano, eu sou São Paulino, né? A gente tem que ter essa possibilidade de convivência, né, cara? Eu acho que para o policial isso é muito importante. Exatamente, você vai levar com um civil. E o civil não vai ter a mesma opinião que você, cada um pensa de um jeito. A neutralidade é importante, né? Ter essa Exatamente. neutralidade e principalmente para o policial que vai trabalhar com atendimento direto ao público, pode ser um policial militar, um investigador que às vezes está no plantão, vai ali receber pessoas, né, que vão trazer problemas para ele. Eu sempre reforço muito essa questão do policial ter essa visão. Ele não pode abraçar tudo que chega para ele assim de primeiro, né? Ele tem que conseguir ter uma visão mais ampla da coisa, do objeto ali. Não dá para ele... tem muito policial que eu critico hoje, que o cara é extremamente, eu digo, feminista, né? Se chegar uma mulher falando, não, porque ele me bateu, ele me xingou, não sei o quê, o cara já abraça a causa da mulher, de repente a mulher é uma psicopata, está inventando um monte de história e está colocando o cara numa situação difícil, se aproveitando dessa situação. Que acontece bastante. Que acontece pra cacete. Bastante. E aí eu vejo os caras, não, mas é absurdo. Eu falo, não, cara, como policial, você tem que ter essa visão ampla, assim. Eu que já trabalhei com diversas prisões de pedofilia, eu já vi mulheres fazendo essa merda, cara, tipo de pedofilia. Tem cara que pensa que é homem, né? Mas tem mulher também que faz, sabe? Então, você começa a abrir a sua mente, você não pode ser tão fechado assim, porque isso prejudica a neutralidade, a impessoalidade, né? A investigação tem que ser impessoal, cara. Que é exatamente que é a interpretação, né? A parte pessoal mesmo, né? Porque não adianta, você vai lidar com realidades totalmente diferentes da sua. Você tem que estar preparado para aquilo, porque de repente você vai entrar no meio de uma situação complicadérrima, que a polícia não lida com coisa fácil, e assim, você vai ter que ser conciso,
vai ter que estar usando o seu racional para poder apartar ali o que estiver acontecendo no momento. E às vezes você não está a favor, não é totalmente contra dos seus princípios, das suas crenças. Eu já vi policial dando esse tipo de opinião, já, altos oficiais assim, falando nessa questão, se o cara tá batendo numa mulher, tem que catar o cara, pôr num pau, tirar o couro. Se a mulher que tá batendo no cara, pô, você tá apanhando da mulher e dá risada. Exatamente. Policial fazendo isso, cara, não, velho. Sabe, tem que ter, né, essa visão, essa é a ideia da polícia. Então, quer dizer, o cara, porque homem tem que apanhar, caralho, né? Então, esse tipo de visão que eu acho que falta, assim, muitas vezes, assim, esses direcionamentos, né? E os exames psicológicos justamente para isso, cara. É um equilíbrio muito grande que tem que se ter, né? Assim, para exercer essas funções, não é? Ô, Thomas, o Juvenil do Mascarenha fez uma pergunta muito interessante. Ele fez uma pergunta bem básica, ô, Luana. O tipo de roupa que vai no dia da entrevista pode reprovar? Deixa eu só fazer mais algum adendo. Eu vou de tênis, vou de sapato social, calça azul, calça branca, calça preta, vou de terno, gravata, camiseta polo, passo gel no cabelo, não passo gel. Como lidar com isso? É verdade. Ou a roupa não interfere em nada, ou interfere? Não, interfere. Se você está indo decidir a sua vida, veja bem, você não vai chegar lá de bermudão e chinelo, né? Ou regata. Regata, porque eu acabei de sair daqui da praia, passei a noite tomando cerveja. Não é a sua vida. Se a gente fosse numa entrevista de emprego normal, você iria de chinelo e regata? Não. Você vai mais arrumadinho. Agora a questão é que você passou o gel no cabelo, uma camisa um pouquinho mais social, mesmo que seja um tênis, aquele sapatênis, assim, é a sua vida. Você se preparou tanto, você passou em tantas fases tão difíceis, você vai pecar justamente nisso? Nossa, eu penso exatamente igual a você, cara. Não faz sentido, não é? Não faz sentido, é um momento de decisão da sua vida, cara. Tipo, por que custa ser pôr um terno? Tirar a barba. Se eu pegar minha funcional assim, eu tô irreconhecível. No dia do meu exame, Thomas, eu fui de calça jeans, camiseta social com a manga dobrada e um sapato. Fui desse jeito. Sim, só não forcei tanto por... Sim. Mas tava dando Você tranquilo. não tem que ir vestir de gala, né? Mas veja bem, é a sua vida, é a sua postura. A gente vai estar analisando exatamente isso. O pessoal sempre me pergunta muito isso para prova oral da Polícia Civil. Vou eterno, fazer uma prova oral, eu posso. Lá no edital tá que você pode ir com uma camisa. Cara, mas vai de terno nessa porra, caralho. Tipo, né, vai ter os delegados, que eles têm todo aquele preciosismo com a polícia, ele vê você de terno e ele vai, cara, o cara tá dando uma importância, né? Eu acho que tem tudo isso daí, tem gente que quer forçar a barra, não, eu vou de calça, não sei o quê. Pra mostrar que eu sou despojado. Você não tá indo fazer entrevista do marketing, gente, né? Você tá indo na polícia, você tem que mostrar autoridade, segurança. Uma outra questão interessante aqui, que 2, 3 pessoas aqui perguntam, eu estou com base aqui que o Thaleson Vinícius. A questão religiosa. O que responder? Por exemplo, eu sou do Umbanda, um exemplo. Eu sou evangélico. Eu sou disso. O que eu respondo pro cara? Olha, eu tenho uma resposta ótima, porque não importa. A resposta é a seguinte: não importa a sua religião. Se te faz uma pessoa melhor, você pode ser do que você quiser. Porque a religião é, na verdade, você passa a vida toda tentando seguir, não é que você está seguindo. Exatamente. Aí se você é evangélico, se é católico, se é budista, se você é ateu, já falei, não importa a sua religião. Te faz uma pessoa melhor? Te faz seguir princípios corretos dentro do que cada um entende o que é o correto, né? Mas o que seria correto para a polícia, né? Sim. Então, pronto. Isso aí não tem importância nenhuma. Eu sou budista. Eu falo assim, meu jargão é namastê, caralho. Sou budista. Eu tento. No budismo você não pode matar uma formiga, cara. É muito isso. Mas, pô, eu vou tentar não matar a formiga. Se tiver que matar, eu vou budismo, mas eu vou tentar, né? É muito isso, cara. É interessante essa da religião, gostei. Mas é isso mesmo. Uma pergunta aqui, mas eu vou responder, Thomas, se você também quiser complementar. A Bruna Souza fala assim, piercing e tatuagem vai interferir algo na carreira? A tatuagem a gente já falou aqui, a exaustão não vai interferir. O piercing também não vai interferir, mas toma cuidado. Por exemplo, você está com um piercing lá desse tamanho aqui na orelha. Você está lidando com a população lá numa situação de crise. Onde você acha que o cara vai meter a mão, a mulher vai meter a mão em você? O seu piercing vai rasgar a sua orelha. O Roberto fala do meu rabinho direto, que os presos vão puxar minha cabeça, assim, batendo. O seu coque samurai. Exatamente. Então tem certas coisas que você tem que tomar um cuidado, né? E eu acho que a tatuagem é aquelas coisas que mais pejorativas, né? Aquelas coisas que falam que é de gangue, essas coisas, isso que eu né? falamos direto. Tá lá, né? Um palhaço. Palhaço, peixe, essas coisas assim, meio de máfia, né? Não, aí...
Complica, Aí não. fora a isso, tá tranquilo. Exatamente. Aí a gente entraria, se falando de Polícia Civil, a gente entraria até num aspecto mais assim, que existe uma certa corrente na Polícia Civil de policiais mais antigos e conservadores, que eles entendem que os investigadores e escrivães deveriam trabalhar também de terno e gravata, né? Que a população, quando chega numa delegacia, se atendida por né, não somente o delegado, eu já vi escrivães defender esse tipo de corrente. E isso você vai, no serviço público em geral, no Estatuto dos Funcionários Públicos, tem a questão do decoro. Você tem que ter o decoro com a função. Quando o primeiro emprego público, eu estava com 2 brincos e eu tinha o cabelo comprido. Trabalhava numa repartição, às vezes as pessoas olhavam assim, eu fazendo aquele cabeludo, aí eu comecei a me sentir assim, esquisito de atender as pessoas daquela forma. Aí um dia eu ia fazer prova oral da Polícia Civil, eu cortei o cabelo, né? Aí eu me sentia melhor trabalhando assim, para a pessoa, quando ela vai numa repartição, ainda mais numa repartição policial, né? Ainda mais numa repartição. Aí chega para se atender na delegacia, tá aquele ganso com o boné para trás. É assim. porque você já chega cheio de vulnerabilidade, né? Você foi assaltado, aconteceu, aí você vê e você fala, pô, mas esse aí que vai me atender? Eu acho que falta, é interessante mesmo isso daí, né? Infelizmente, é real. Ô Luana, só para complementar a resposta da roupa, porque eu falei sapato, camisa social, aí a Viviane está falando, e a mulher, qual tipo de roupa tem que ir? Nada de botar os peitos de fora, né, gente? Por favor, né? Ou mini saia. Mini saia, você não vai lá conquistar o psicólogo, né? E se for uma psicóloga, ferrou, também não vai passar. Normal, quando você vai para uma entrevista de emprego, como é que você vai? Pense exatamente isso. Se fosse uma entrevista de emprego de uma empresa privada, a gente tenta colocar o que seja te mostre, te passe seriedade. Que você realmente está disposto a arcar com a sua presença quando você estiver à frente de situações delicadas, sejam elas mais complicadas ou não. Então, ô Luana, ir, por exemplo, com um vestido social, bem Sim. comportado, ou calça, pesa? Não pesa aquele vestido que hoje eu também acho que é aquelas coisas de velha, né? Abaixo do joelho, não, gente, abaixo do joelho não, que se você não, põe aqui no joelho que sentou, que fica aquela saia comprida, uma roupa social, exatamente. Boa. Sem decotes, grandes decotes, não vamos botar os seus atributos para fora, não é momento disso. Olha o que o Ricardo Santana pergunta. Posso dizer que sou ranzinza? Pode, isso não tem problema. Assim, ó, mas se eu falei, toda vez que eu falar um defeito, você justifica. Você pode falar, em vez de falar assim, sou ranzinza, fala assim, olha, eu tenho a personalidade ranzinza. Então quer dizer que você não é ranzinza, é a personalidade. Então quer dizer que você está trabalhando para aquilo, para melhorar. Mas E uma pergunta aqui interessante, que eu vou refazer de uma forma diferente. Se você estivesse sentada no exame, e o que a pessoa teria que fazer para você falar, está reprovado? Você fala, numa conversa, numa entrevista, você fala, mas está reprovado. Tem uma situação dessa ou você precisa avaliar o teste como um todo? Não, porque assim, quando você chegar na entrevista, já foi feita uma batelada de testes, então assim, já está com a tua personalidade ali, a gente só vai confirmar se algumas coisas realmente batem ou não. Então, assim, eu falei, o que vai chegar... se você mostrar traços de psicopatia, por exemplo, assim, tem medo de morrer? Não! Vou sair dando tiro para tudo quanto é lado. Primeiro que, puta mentiroso, tá? Porque mentira que não tem ninguém na vida que tem medo de morrer. 2, você põe o seu colega em risco. 3, depois aquele de novo que eu falei, falar bandido bom é bandido morto. Mesmo que seja verdade, você pense dessa forma. Não. Mas assim, vai ter todo um aparato antes para chegar, não vai ser a sua entrevista que vai te eliminar. A sua entrevista, ela só vai pontuar algumas coisas que talvez tenha ficado na dúvida. Legal. Olha aqui, o Daniel faz uma pergunta, que eu vou responder aqui, você só me ajuda, tá? Ele fala assim, são quantos testes que eles fazem? 199 e alguns mais. Dependendo da carreira, né? Ou vai ter um pouco mais ou um pouco menos, né? Foi o que o Thomas estava falando. Vai analisar o que é mais necessário para aquele cargo, né? Não dá para você quer saber contar todos para tentar fazer o simulado de todos? Eu lembro, né, Thomas, que a gente abria um livrinho lá e tinha, tipo, raciocínio lógico. Né? Você tinha completo não sei o que, o quadrinho, mas aí você tinha 10 segundos, 30 segundos, bem né? rápido. Umas coisas bem rápidas, enfim, mas são vários. Mas não é porque às vezes você um fica mais complicado, o outro você sai melhor, porque você não vai ser analisado por um teste, porque vai ser raciocínio lógico, vai ser espaço, as suas dores internas, tem um monte de coisa. Então não adianta ficar burlando, comprar um teste de psicólogo ali para falar, vou ficar fazendo. Eu falei assim, você tem que ser o mais real possível.
Porque eu falei, na somatória final, se você mente e passa, lá dentro você não suporta. Ou se você mente, de repente você passava e era a personalidade que precisava. A Luciane aqui faz uma pergunta e eu vou só formatar ela de um jeito diferente. Pode acontecer, Luana, de um psicólogo pegar a birra de um candidato? Por algum motivo? Sabe, olhou e falou, não fui com a cara desse cara. Pode acontecer isso? Olha, na verdade, os psicólogos que estão ali, como todos os profissionais, vocês estão sendo analisados de forma profissional. Então, o que eu acho da pessoa não me cabe naquele momento. O que eu vou ter é todas aquelas ferramentas das quais eu posso analisar alguém que tem aquela personalidade que não me agrada, mas para a polícia ela é excelente. A gente não está vendo se eu gosto, se eu peguei birra ou não. Fala o ser humano, né? A gente passa pela ferramenta ser humano, mas não é isso que conta. Tá? Tá. O Michel fala assim, qual o teste que mais reprova? Michel, ela já falou, a Luana já falou aqui isso algumas vezes. Na verdade, não existe um teste único. É uma bateria de teste, depois uma entrevista no qual o psicólogo traça o perfil. Por quê, Michel? Exatamente, porque assim, por exemplo, um vai pegar na agressividade, sei lá, ou ficou de mais ou de menos. O outro, de repente, na impulsividade. Então, vai juntar algumas coisas que na somatória final vai fazer diferença. Não é um. Por isso que são vários testes, como o Roberto falou, é uma batelada de teste. E quando você é analisado, às vezes, por exemplo, você pode estar com aquele um psicólogo na frente, você tem toda uma equipe de amparo. Não é o que aquela pessoa acha que vai fazer você ser reprovado. O cara tá perguntando se feiura reprova, né, mano? Ah, eu passei, né? Eu não. tô dentro da polícia, o Thomas também... Então, o que eu ia falar é que quem é feio pra caralho é ladrão, né, mano? Ladrão é feio pra caralho. Lombroso, né, mano? Eu fazia um bico uma vez, aí os caras passavam no rádio, entrou um feio ali, mano. É feio pra porra. Aí você olhava e falava, puta, é lombroso, mano, na cara. Mas é interessante que essa questão do lombroso, só para situar a Luana, dentro do estudo da criminologia, tem um cara chamado César Lombroso que ele dizia que o criminoso era nato, ele nascia criminoso, ele tinha características específicas. Por exemplo, a feiura é uma delas. Orelhas, boca, enfim. Normalmente é assim mesmo. Né? Então ele fazia meio que uma rotulação. Tá fora do padrão. Orelhas, narigão, bocão, cabeção, é criminoso nato. É isso que a gente tá falando. É mais o Zé Curubu hoje, né? Tipo, o corte, aquele corte padrão dos malinha lá, né? Zé Curubu. E, então, assim, a gente brinca dizendo assim que o ladrão, a gente já bate o olho meio que já, ó, esse cabo aí é meio suspeito. Pelo quê? Por causa da aparência, do jeito. E aí a ideia do lombroso. Mas eu vou te falar uma coisa que às vezes... Logo vão falar que a gente tá fazendo aqui. Não, desculpa, viu? Isso aqui é só, né? Não, mas eu vou te falar que às vezes correto. aqueles psicopatas, os mais perigosos, às vezes têm a cara mais de santinho também. Então, beleza, feiura não se põe à mesa, não. Porque às vezes aquele que você vê que parece extremamente polido, o cara é um louco. Aí você tá falando do Hannibal Lecter, né? Que eu comecei a falar aqui. Exatamente. É mais o cara, um criminoso sofisticado. Exatamente, né? É que assim, você vai lidar às vezes no pessoal da periferia, que é o pessoal mais simples. Então, talvez essa brincadeira, né, do falar que é feio, mas imagina, isso daí... É feio pra caralho. Ai. Essa do cara aí, feiura reprova. Meu filho, feiura reprova só na vida amorosa, que você não vai catar ninguém bonito. Mentira! É até bom um policial civil feio pra porra, né, mano? Pra mentira, sabe por quê? Não. Né? Quando passar, vai chover mulher, vão jogar. Você vai ter que dispensar. Escuta o que a psicóloga tá falando, menino. Olha, é ela que tá falando. Ela, viu? É ela que tá falando. Ô, Luana, e as meninas, também vão pegar pra caramba ou não? Ah, mesma coisa, vai chover, porque assim, o bem ou mal é um status, né? Eu falo, não fale de status, mas é um status, é poder, é o fetiche de, nossa, é polícia, uau. pode ser feio. Pode ser feio. Então, mas tá. Aí, ó. Olha aqui, a gente tem Olha a o dica Thomas, aí, ó. A gente tem o Thomas pagando várias pensões, olha aí. Esse é o problema depois, né? Olha só, né, que bacana. Mas assim, Luana, já que você falou desse negócio do fetiche, é normal essa coisa do fetiche? Ah, o cara tá uniformizado, ou a mulher está uniformizada. É normal isso? Não? É normal. Porque qualquer coisa que represente para o psicológico, represente para o ser humano alguma coisa que traga poder ou segurança, é fetiche. Mas normalmente eu
É uma opinião minha, né? Eu acredito que o homem ele vai muito pela aparência, né? Sim, o homem tem mais isso. E a pelas mulher, nádegas. a mulher ela é mais pelo poder, Pelas cara. nádegas. Faz parte, né? Não. E a mulher é muito pelo poder, pelo status, né? Que é um conceito de pergamia que se tem, né? De um sociólogo aí, economista, que eu já ouvi falar. Que a mulher, ela olha mais essas características. Então, por isso que muitos caras têm essa dúvida. Sempre perguntam isso pra mim. Eu não respondo esse tipo de pergunta. Eu acho... Nunca respondi. Os caras perguntam isso pra mim. Pô, mas e aí, polícia? Você pega muita mulher? Como é que é? Pá. Eu fico meio naquela, não vou responder isso, né? A gente entrou nesse assunto, né? Mas é uma coisa do ser humano, né? Como você colocou aqui. Pode existir caras também que têm esse fetiche, né? Por uma mulher que tá na farda, né? Tá... Tem. Tem, O né? fetiche existe. Nós somos seres humanos, né? Sim. Boa. Bem, pessoal, deu nosso horário que já explodiu. Ô, Thomas, eu não percebi, a conversa estava maravilhosamente. Acabou, A gente iria poxa. aqui até meia-noite fácil, porque é um tema intrigante, é uma coisa interessante. É sempre que vai. Quando né? a gente... Psicologia é aquele programa que você vai, né, cara? Você não olha, na hora você nem vê a hora passar, né? É muito exatamente. legal, cara. Porque assim, nós temos, assim, a gente tentou abranger a maior quantidade de questões, de temas, né? Mas, meu, é muito intrigante, muito interessante, Tem cara. muita coisa, Tem é muita verdade. coisa. Assim, a gente poderia começar a falar agora de como eu posso fazer antes da entrevista. Por exemplo, eu vou fazer um concurso que não tem exame psicológico. E a gente poderia trabalhar a psicologia de um candidato que está estudando. Eu não consigo correr o edital, começo a ficar ansioso. Por que eu desisto de estudar? No simulado eu fico sempre abaixo da média, não consigo aprimorar o que fazer para trabalhar na sociedade. A gente poderia ir embora aqui Exatamente. com O que milhões fazer de no temas. dia, fora aquelas coisas, tipo, comer bem, dormir bem, não sei o quê, tem todo um aspecto psicológico que dá para trabalhar. Bem, pessoal, também. não dá mais tempo hoje. A gente mas- já deixo aqui, Thomas, para convidar a doutora para um Sim. futuro programa novamente, Muito bom. tá? Porque a gente tem muito tema. E eu sei que aqui tá um monte de perguntas aí, pessoal. A gente tentou falar de tudo, mas infelizmente uma hora não dá, né? Muita coisa, mas faz parte. Tentamos. Eu acho que nós abordamos pontos importantes. Eu, como, além de policial hoje, mas também um cara que já prestou um monte de exame psicológico, já fiz vários, cara. Eu acho que a gente tocou em pontos muito interessantes, foram dicas, assim, valiosas. E eu entendo o lado de vocês que estão preocupados com isso, e é importante vocês acompanharem esse tipo de programa. A gente fica tenso pra caramba, eu sempre fiquei muito tenso antes de fazer exames psicológicos, a gente não sabe o que vai vir. Acho que um dos que me deixavam mais tensos, geralmente era o da PM. O da PM, às vezes você está ali falando com os candidatos, eu nunca conheci tantos Thomas na minha vida, né? Eles colocam todo mundo com o mesmo nome, assim, cara. É isso mesmo, né? É tudo com R, muito- Roberto, Ricardo. tudo Luana, assim, nunca vi cara. tanta Luana também, é isso mesmo. E aí, aquela ansiedade que é gerada ali naquele momento, e você, não, já estou aqui pela 7ª vez, sabe? Caralho, o cara reprovou 7 vezes no psicológico, tá aqui de novo, reprova pra caramba. Então a gente fica nervoso, a gente tenta treinar o palográfico em casa, e a gente fica, pô, como eu vou desenhar a árvore, como eu vou desenhar a família, né? Então, realmente, é um assunto polêmico, pega pra caramba, e é uma das fases de determinados concursos que mais reprova a gente. Como eu falei, da SAP e da PM, psicológico é o que é o facão mesmo. Na Federal também, na Polícia Federal, muita gente reprova no psicológico. Às vezes os caras acham, porra, Polícia Federal, passei naquela prova objetiva que é dificílima, e eu passei no TAF lá, que o TAF você tem que ser o Aquaman, né, cara, Superman. O Superman. Você tem cara. que, né, ser veloz, o TAF é bem difícil, tem que nadar super bem. Aí o cara chega no psicológico e reprova também, né? Então, é por isso que nós estamos tocando nessa ferida hoje aqui, porque é difícil Ô, e, Thomas. foi super produtivo, gente. Assim, estourou o tempo, mas tem o Daniel Guimarães. Ele tá, pelo amor de Deus, responde a minha pergunta. Pelo amor de Deus, responde a minha pergunta. Daniel, Luana, responde aí em 30 segundos pra gente poder encerrar a pergunta do Daniel, senão ele não vai dormir hoje. Vai dormir, coitado. Vamos lá. Aquela tremida na mão leve, tipo, na frente do psicólogo, reprova. Depende. Lascou, gostou? agora, vai lá. Depende, foi o que falei. Se você falar, tô tremendo, mas tô nervoso, porque é a minha vida que está sendo decidida, fora tudo que tiver escrito no seu teste, pode ser que aquilo não te traga problema. Todo mundo vai estar nervoso e a gente sabe disso. Eu falei, agora, se você tremeu, tropeçou, caiu em cima do psicólogo, tá olhando para tudo quanto é lado, aí eu ia ficar um pouco preocupado. Essa tremida na mão, ela pode significar uma série de coisas, né, gente? O pessoal que é adicto também, que tá abstinente, que tá com problema com bebida alcoólica, coisa, o pessoal treme mesmo, Sim. né?
Então, por isso que, de repente, você dá uma tremida na mão ali, o psicólogo pode ir para 1 milhão de lugares. Exatamente. Na Só cabeça que por isso que tem milhares de uma bateria de teste que não vai Sim. ficar só com a tremida na mão, né? Boa. Interessante. Bem, pessoal, muito obrigado aí. Ah, Luana, depois aqui nos comentários, todo mundo falando que você é brava, é bruta, que amaram você, que você tem que voltar novamente. Pessoal, depois eu que vou agradeço o conversar convite. com ela aqui, a gente marca uma nova oportunidade. O pessoal aqui achou fundamental, sensacional. Queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado de Eu que coração. agradeço. Ter Tá com respondido dois esses- guerreiros aqui do meu lado. vários Não, questionamentos, nossa. eu fiz várias perguntas aí, porque eu também, esse é um tema interessante, obrigado mesmo, valeu mesmo, foi muito importante sua participação hoje aqui, para Espero tirar que tenha dúvida aqui, ajudado pelo menos um e pouquinho, fica à né? vontade para se despedir do pessoal. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? E não desistam, falo. De repente, não deu certo hoje, é a tua vida, tá? Falei, se for o caso, for reprovado, chora no banheiro, porque aí fica a cara vermelha, fala, o banho estava quente. Depois você levanta e acorda de novo, fala assim, eu sou mais eu consigo. Ou como eu sempre digo, levanta e vai. E Pessoal, vai. muito obrigado, fique com Deus e até o próximo programa. Thomas, fica à Valeu, vontade. obrigado. Namastê para todos. Mais uma noite aqui. Agradecer imensamente a sua presença, Luana. Muito produtivo. Que agradeço. Gerar esse conhecimento. Vai ficar online, tá, gente? O pessoal tá perguntando, vai ficar online a live? Vai estar online. Divulguem esse trabalho, deixe o like aí, porque é importante a sua participação para que a gente continue trazendo essas informações assim, com profissionais aqui sensacionais. Obrigado a vocês aí, obrigado meu amigão Roberto. Tamo Levanta junto. e vai aí, tamo junto aí. Valeu, até a próxima.